Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará. A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo. Querido, amados irmãos, que nesse momento, nesta hora, possamos estar atento para ouvir a voz de Deus. Mas, Marcelo, como eu escuto a voz de Deus? Aquele que examina as Escrituras, esse se aproxima e ouve a voz de Deus. Mas aqueles que não praticam, não tem como você se aproximar e nem ouvir. E muitos buscam estes lugares onde pensam que é conforto, sossego, paz, presença. Não. Não. Esses lugares que vocês vão só tem maldade, malícia, ganância, todo tipo de abominação. É isso, Marcelo. O Senhor diz que nós temos que se reunir, verdade? Mas o contexto fala o quê? Onde estiver, não é em denominação. Até porque o templo que era o lugar para sentir a presença, o templo que era o lugar para ofertar ao Senhor, e isso o verdadeiro cristão ensina. O lobo não tem como ele lhe ensinar, porque ele não quer que você aprenda. Por que, Marcelo, ele não quer que eu aprenda? Porque, primeiro, a Bíblia diz que o dízimo era levado anualmente ao templo. Mas os lobos atuais querem que você leve todos os dias oferta, todos os dias o dízimo, conforme cada trabalhador recebe. Então, como é que eu posso dizer que nestes lugares está Deus, se ele mesmo diz que não está? Como é que eu posso olhar para estes pastores como homens de Deus, se a Bíblia diz que eles veio somente para matar, roubar e destruir? Marcelo, que é isso, Marcelo? Onde é que eu vou adorar a Deus, Marcelo? Marcelo, onde é que eu vou buscar ensinamento? Deus lhe dá sabedoria e entendimento. Tá dando esse cego aqui? Ele não vai dar você. Então, quando você vê o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, esses camaradas falando de dízimo, você já vê que eles não são de Deus, são do diabo. E eu digo sem medo, não tem processo não. Sabe por que eu não tenho medo de processo? Porque se eles meteram no processo, a gente abre a Bíblia. A gente abre a Bíblia diante do juiz da terra. A gente abre a Bíblia. E eu desenmascaro eles diante do juiz da terra. Porque eu creio no juiz celestial, o juiz dos juízes, mas respeito da terra. Porque o próprio Deus mandou obedecer à lei. Eu desenmascaro eles. Então, vocês que podem dizimar o dízimo de 5.000, botar no envelope 1.000, pensando que está mentindo para Deus. E quem pode mentir para Deus, irmão? Pelo amor de Deus. Quem de nós podemos fazer algo que Deus não tenha conhecimento? Diga aí, irmão. Gálatas, capítulo 3, 6, 7 diz o quê? Deus não se deixa se escarnecer. Nada fica oculto, querido.
Então por que vocês ficam acreditando nessas conversas desses golpistas? A Bíblia está dizendo que eles são ladrões. A Bíblia está dizendo que eles são lobos devoradores, cães devoradores. A Bíblia está dizendo. Ali em João 10, quando Jesus fala do pastor ladrão, ele não está falando do diabo não, que eles botam na cabeça de vocês. Jesus está falando do diabo, não. Jesus está falando desses pastores atuais. Ah, o camarada que pode dizimar 10 mil, chega e bota 2 mil no envelope. Você pensa que Deus é trouxa? Deus não é trouxa mesmo, não, Silas. Mas você, Silas Malafaia, você pensa. Aliás, você nem crê na existência de Deus. Porque se você creste na existência de Deus, nem você nem todos praticavam, faziam o que fazem. Dízimo nunca foi dinheiro, porque vocês não são verdadeiros. Dízimo era cobrado anualmente. E o que era? O que era? O que era dízimo? Então eu não vou dar muita pista. Aliás, vou dizer aqui, Deuteronômio capítulo 14, verso 22 em diante. Vai ler. O próprio Malaquias 3:6 que eles usam tanto para te oprimir. Aí eu te digo, sabe por que eles fazem isso? Porque a roupa de luxuosa que eles vestem não pode faltar, porque é você que compra. A casa dele precisa de ser mantida, mas é você que mantém. O carro de luxo, os impostos de IPTU, é você que paga. Toda a mordomia, ostentação que esses caras passam, quem paga é vocês, acreditando que está dando dízimo a Deus, que parece que Deus precisa de você em alguma coisa. Deus não precisa nem de sua adoração. Não. Então, irmão, desperta, por gentileza. Para de ser enganado e para de estar dando boa vida a esses. E para desmascarar ele. Se você tivesse temor a Deus, Silas Malafaia, você parava de viver num luxo nas custas dos miseráveis, dos pobres. Você ia fazer o que Gênesis te mandou. Ia comer o pão do suor do teu rosto. Vai trabalhar, viu, filho? Para de estar usando o nome de Deus ou fazendo Deus de mercadoria para você ostentar, ter uma mesa farta, ter uma morada luxuosa, ter até avião, né? Para, viu? Para, porque eu creio em Deus. Eu creio que Ele existe e creio na justiça dEle. E quando você deitar no pó da terra, tu saberás quem é Deus. Uma pessoa amiga que está aqui visitando entenda tudo que a gente entende. Então deixa eu falar uma coisa aqui que nós entendemos e que não são as pessoas amigas obrigadas a entenderem, mas eu vou te dar algumas pouquíssimas explicações de um assunto tão grande. Nós vamos agora realizar o ato da oferta. Então deixa eu te dizer alguma coisa sobre o ato da oferta. Primeiro, que é um ato espiritual. Como tudo que está acontecendo aqui nesse culto, como a oração inicial, o ministério de louvor, a Bruna Carna, como a mensagem que eu vou pregar, a oferta é um ato espiritual no culto. Em toda a história da humanidade, a oferta é um tributo de reconhecimento à soberania de Deus sobre a nossa vida. Aqui está a primeira instância da oferta. O ato da oferta não é porque a igreja precisa, não é porque a igreja tem que investir, não é porque tem que construir templo. Primeiro nível do ato da oferta é um tributo de honra a Deus. Agora escute aí, povo de Deus, para quem conhece. Para quem conhece, para quem crê, para quem segue, é para esses que eu estou falando agora. Na Bíblia, só existe uma cláusula de exceção. Uma, não tem duas nem três. Quantas eu falei?
Só tem uma cláusula de exceção para quem conhece a palavra, entregou a vida a Cristo e serve a Deus. Só existe uma cláusula de exceção na Bíblia para você apresentar um culto a Deus e não dar uma oferta. Só tem uma cláusula. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Então, a cláusula de exceção para você vir prestar um culto a Deus, você que conhece a verdade do Evangelho, sem a minha voz, e não dá uma oferta, eu vou baixar tá a voz dos lobos que não gostam de ouvir a verdade e gostam de derrubar o vídeo da pessoa, outra questão é cláusula de exceção querendo os direitos autorais de e imagem. não oferecer uma oferta. Aí diz que serve Deus com integridade, sinceridade, verdade e tá com medo de quê? Que as pessoas não podem reagir ao vídeo, que as pessoas não podem expor a sua face para a gente refutar aqui as suas falas. Não tem nada a ver com a igreja. Ao ensinamento dele, querido. O dízimo tem a ver com a igreja que eu pertenço. A oferta não. A oferta é o culto. Se você pegar Marcos 12, durante 28 anos eu fui você vai ver que uma viúva não tinha nada. Preguei nas mas Jesus disse que ela deu desse tudo. país, O que ela tirou. Que é denominação evangélica. A única duas moedas que eu estou tinha. apresentando um culto a Deus, eu estou oferecendo uma oferta. Só não que importa este rapaz aí. Não importa. Eu fiz isso, então ele quer saber quanto você ganha. Agora, entenda. Para você Deus, por princípio, daquilo que ele no pensamento dele não pode é ordenado por Deus, e não é? Porque Deus é absoluto. Porque ele abriu Deus tem Coríntios 8, 12. Porque Deus não precisa de nada. Valeu, irmão. Então, como é princípio da divindade, ele transforma a minha oferta de honra que se você não em uma lê, semente para eu mesmo ser abençoado. Se você não examinar, ele não falou? Aqui está a 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Abre a Bíblia. Que você está oferecendo a Deus, que e vê se está de gente com as falas dele. Não é a primeira instância, porque eu estou dando uma semente. Porque se não tiver, a Bíblia diz claramente que o que um homem disser e não tiver escrito neste livro, seja ele considerado um maldito. Em uma semente para eu mesmo colher. Quando eu mostro aqui na tela, querido, vou colocar aqui na tela o dízimo, o que a o Senhor ordenou, o que eu estou fazendo, o que a ADVEC, com alguns propósitos, fazendo, é para você saber, como eu já que disse aquela no início do semente vídeo, de honra que você está dando era Deus, anual. Sabe por que é anual? Uma boa terra. Porque você não planta um pé de manga, ele nasce amanhã e começa a dar as mangas amanhã. Na tela, ela tem um tempo. As sobras, poxa, germinar, tem tanta obra, vamos dar uma oferta porque tem crescer, tanta obra. Não investa. Ao colocar aqui, produzir, é para mostrar a você que a tua semente é tão importante, a tua oferta é tão importante. Quer ver algo interessante? Muitos lê 1 Samuel, né? Não é dono. Fala Lidiana, né? Dinheiro. Vou falar de mas dinheiro, porque não ensina o propósito e daquela subida ao templo em Jerusalém para adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor. E aí vocês vão ver, o que era levado. Vocês não vão ver para onde está indo a sua oferta de honra, que é coisa muito séria. E para algum amigo aqui, bandido, ladrão, vagabundo, safado, tem tudo que é profissão, inclusive na sua. Se curvam, e não é porque na tua profissão tem bandido daquele que todo mundo digno, é bandido. Me desculpe. Você é honesto e é direito. Tem pastor picareta. Aí ele falou que não vai falar em dinheiro, que vai falar a oferta aqui, como uma semente. Nessa igreja, nesse ministério, nós levamos muito semente a é sério. a palavra, irmão, não é oferta. Não sou dinheiro dono financeiramente, de não. De igreja, não são meus. A semente é a palavra de Deus, por isso que Jesus faz a parábola do semeador. Outra coisa, as pessoas em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, estavam adorando, não foi? Pagou alguma coisa? Não, mas adoração sincera, pura, e a glória se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a vontade de Deus se manifesta.
Você sabe por que não acontece nada na vida de vocês? Porque vocês querem ser enganados todos esses cultos. Esse culto que é direcionado com um propósito, que é direcionado somente para o próprio Silas. Não tem nada aí para Deus, nada desse culto aí para Deus. Nada o louvor, nada, é tudo para mexer com o seu emocional, com a sua crença. Agora eles sentam para ensinar verdadeiramente o dízimo? Eles sentam para ensinar verdadeiramente o que é feito com isso que é arrecadado nos dias de hoje? Não. Aí ele disse que não. Eu vou trazer aqui, olha, para você entender que bateu um branco aqui. Mas por que, Silas? Você tem carro importado? Por que você mora em mansão? Por que você quer comprar avião? Porque aqui no outro vídeo seu você está dizendo que tem uma palavra profética, mas essa palavra custa R$4.000. E eu desmascaro você dentro da palavra que você, Silas, não é, nunca foi, nunca será homem de Deus. Você é uma pessoa que usa o nome de Deus para enriquecer. Porque no tempo da enchente lá em Porto Alegre, tem um vídeo seu circulando aí que você diz que a igreja não está para ajudar ninguém, né? O dízimo é para ajudar o necessitado. O dízimo é para ajudar o faminto. O dízimo é para ajudar as viúvas. O desabrigado. É por isso que eu tomei nojo. É como Jesus está dizendo lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, né? Que nem quente nem morno, você tem vontade de vomitar. Eu não perco meu tempo mais indo para nenhum desses lugares de paredes com a placa do lado de fora. Não, Deus não está aí. Quem está aí é o diabo mentiroso. A maldade. E Deus está dizendo lá em Jeremias capítulo 7, versículo 3 em diante. Deus está dizendo que vocês procuram esses lugares como seguro, escudo. Por que vocês procuram esse lugar? Onde só tem malícia, maldade e todo tipo de atrocidade. Por que vocês procuram esse lugar? Por quê? Aí vocês não querem acreditar, não querem ouvir o conselho de Deus, que é ouvir do homem. Me desculpe, você vai quebrar sua cara, vai continuar quebrando sua cara. Enquanto esse rapaz aí tem vídeo dele circulando aí, ensinando como arrancar dinheiro das pessoas. Oprimindo. Enquanto eu disse para vocês aqui, Marcos capítulo 12, vai ler. E você vai ver uma viúva discreta. Uma viúva discreta, ela só tinha 2 moedinhas. E tem igreja aí que não aceita nem moeda. Enquanto todo colocava tudo que tinha, riqueza, ouros, não sei o que, mas não sei o que, ela veio discretamente, olhando para um lado, olhando para o outro, e colocou 2 moedas de cobre. E Jesus levantou-se e disse: esta deu mais do que todos, porque deu o que tinha e de coração. Então, eu quero ver esses... eu vou chamar esses caras de pastor. Esses caras fazer o que a Bíblia manda. Mas eu estou vendo ao contrário. Eu estou vendo apartamentos em outros países de luxo. Eu estou vendo mansões. Comprando fazendas. Para quê? Com o dinheiro do dízimo. Enquanto o Brasil tem meio mundo de gente passando fome. Enquanto o Brasil tem meio mundo de gente desalojado, desabrigado, debaixo de viaduto, debaixo de marquise, em bueiro. Enquanto no Brasil tem um bocado de pessoas despidas.
Aí, esse rapaz aí é o homem de Deus? É o pastor sincero? Para de ser tolo, irmão. Para de se enganar. Para de se iludir com essas coisas em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Essa é a mensagem. Desperta tu que dormes. Pede sabedoria a Deus. Mas, Marcelo, eu não sei ler. Ó, a tecnologia lhe ajuda. Pede o Google para ler. Compra a Bíblia narrada. Você vai aprender. Tá certo? Se puder se inscrever, eu agradeço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.